para que a gente tenha os Tá. dados de vocês. É, para que a gente tenha os dados de vocês na hora de fazer o certificado do Instituto, no caso, fazer o certificado, né? Então é bom para a gente ter ali todos os dados, tipo o nome, data de nascimento, principalmente o nome correto, né? Bom, da aula de ontem vocês gostaram? Da palestra com o Gabriel? Gostaram? Estão me escutando? Oi, boa noite, Maria. Boa noite, tudo bem? Tudo. O Gabriel Ontem, ontem, gente. ontem, infelizmente para mim, eu estava com comunicação com meu irmão. Eu não assisti, Ah, tá. eu não assisti o início da aula. Ah, sim. Eu Uhum. cheguei Ele estava mais falando tarde na aula, eu digo, para olha, aprender. Ah, foi muito boa a palestra. Eu gostei muito da palestra que ele deu. Principalmente quando ele falou da gente confiar, né? Nós confiar na gente mesmo, na nossa criatividade, na nossa potencialidade, né? E não se abater com as coisas, não se abalar com as coisas, né? Onde ele falou também que nesse momento bem difícil que a gente está vendo um mundo de tempos de muita violência, então que a gente tenha a serenidade de não acreditar em todas as coisas, né? Aquilo que a gente acredita e que é o que nos leva, que nos deixa firme, né? Bom, me perguntou, o aluno, foi? Tá. Hoje um aluno me perguntou sobre os cursos do federal, né? Sobre o curso de segurança do trabalho, né? E de responder hoje no grupo é o seguinte: o Instituto Federal, ele é uma instituição pública, tá? Antigamente ele funcionava junto da URGS, lá onde se chama, onde tem a Faculdade de Comunicação, a Fabi, perto do Clínicas. E de uns anos para cá, eles compraram esse prédio próprio ali na Voluntários e todos os alunos passaram para lá, né? Laboratórios e tudo. Então, ele é uma instituição pública federal. Então, ele, claro, uma mensalidade, hoje me perguntaram também, não existe mensalidade. Existe aquela cobrança de inscrição do vestibular. Mas antes do vestibular, sempre sai um edital de isenção. Tá? Você coloca seu nome, seu salário, onde você mora, e pede para não pagar a taxa de inscrição. Né? Esse ano não saiu nada ainda no Instituto Federal devido à pandemia, então não adianta fazer um vestibular, ter perspectiva, porque a gente não tem a perspectiva de quando as aulas vão ser presenciais, né? Nós, alunos, e a Marina, mesmo a professora Jaqueline, nós estamos com aulas remotas também, né? A gente tem aula durante o dia também, igual vocês têm nas quartas e quintas noites, nós temos as nossas, que encerram semana que vem, mas em janeiro já começam outros. Então, quer dizer, em janeiro a gente ainda não tem uma perspectiva de voltar, porque é um prédio de reformas, de estruturas, né, para que consiga montar outro, de normas de higienização por causa da Covid. Enfim, vai abrir, vão abrir mais de novos para novos ingressos. Qual é a forma de ingresso? É um concurso tipo vestibular, né? Para o ensino técnico, isso é uma prova de 50 questões. Nessas 50 questões tem matemática, língua portuguesa, FIA, ciências naturais, e não tem redação. Então, ela é mais fácil porque ela não tem redação. Já para o ensino superior, tem questões, mas são. Né? Então, o curso de segurança do trabalho, então, é um curso técnico, dura 2 anos, tá? E nesses 2 anos você teria aula praticamente todas as noites,
E o Instituto Federal, ele te dá nós temos uma biblioteca muito boa, atendida pelo Felipe, que é muito bom, e a Débora. Nós temos laboratórios de informática, nós temos laboratórios de apoio. Todo professor tem o seu bolsista para dar apoio para os alunos, sabe? Os alunos que têm algum problema. A gente também tem o que chamam de CAI, que é o Centro de Assistência ao Estudante, que o estudante que tem dificuldade financeira, o CAI dá um subsídio, né? Vem do governo, não é nada dali da instituição, toda é federal. Aí nós temos o ProEja, que é o ensino, que seria o ensino médio, né? Junto com um curso técnico, junto com o curso de administração. Então, quem entra para fazer o ProEja, que seria o ensino médio, já sai com o ensino médio e com o curso de administração. Pronto, né? Com um técnico em administração, no caso. Pronto para o mercado de trabalho. Então, a melhor maneira de vocês verem como o tempo de Dando uma demora é travadinha entrar no teu no áudio site. de novo. De novo. Parou, vamos ver. A melhor maneira de vocês olharem todos os cursos, coloque lá no Google IFRS, vai entrar. Vai Vou aparecer colocar a aqui no página. chat para vocês. Isso, a Catherine coloca ali pra gente. E aí, Porto Alegre. Se vocês quiserem fazer em Viamão, clica no campus Viamão. Se quiser fazer no campus Restinga, quem mora aqui na Zona Sul, pode fazer no campus Restinga. Cada campus tem cursos diferentes, tá? Não é igual para todos os campus. Se você entrar no campus Porto Alegre, vai ter opção de cursos. Então, ali você vai ver os cursos. Nós temos um curso de técnico em secretariado, técnico em biblioteconomia, para você trabalhar em biblioteca, trabalhar com acervos em escritórios, em empresas, técnico em panificação, que a Kathleen faz também, né? Puxando a sardinha para o meu lado, é um curso muito bom, porque a gente tem lá as cozinhas equipadas, pode aprender, realmente fazer práticas, né? E outra coisa que eu ia dizer que vale a pena fazer é acompanhar o Instituto Federal, esse IFRS, POA, pelo Instagram ou pelo Facebook, porque daí ali eles vão postar também, assim que eles tiverem notícia de quando vai poder acontecer essa próxima turma, de quando vão voltar as aulas, enfim, de quando vai ter um processo seletivo novo, eles provavelmente vão postar ali, então daí vocês já ficam ligados, ficam sabendo quando vão poder se inscrever, se quiserem se inscrever. Eu recomendo muito, porque eu acho assim, um ensino muito bom, e ele é como se fosse a escola técnica da URGS, mas não só, também tem os seus cursos de graduação lá, né? E é um espaço muito legal, assim, um espaço bem bom de estudar, assim. As pessoas ficam impressionadas até que a gente não paga a mensalidade, porque acham, né, que seria pago por ser tão bem estruturado, assim, mas é totalmente federal e é um curso, é um instituto que vale a pena, eu acho, fazer parte, né? Tentar achar algum curso que goste e é legal. E ali no centro também, muito bem localizado para todo mundo. Eu amo estudar ali, né? Eu sou apaixonada por lá, eu sou suspeita em falar alguma coisa, assim. Eu tô lá há um tempo, mas gosto muito de estar lá. E daí é bom aproveitar essas oportunidades, porque é uma formação, né? Mas, assim, cada campus tem o seu curso. Canoas tem outros cursos, tanto de graduação quanto o nível técnico. Viamão também, Restinga também. Eu acho que o ProEja do Restinga é contabilidade, não é com administração, né? Então a pessoa tem isso daí. A Restinga não é longe, assim, é perto, tem ônibus ali, tem lotação. Quem mora na Zona Sul é prático, tá? Bom, eu vou ver se eu encontro, uma vez disponibilizaram, não sei aonde eu vou achar isso, as provas de concursos anteriores. E se eu tiver como conseguir elas, eu vou passar para vocês. Eles podem estudar pelas provas anteriores. Tem ali no tem portal, alguma Maria. Tem no portal, até salvei tem no no portal? nosso drive. Que bom.
Ai, que bom, que ótimo. Obrigada pela informação. Porque pelas provas que já ocorreram é muito bom, é uma saída. Isso não, reduz o teu campo de estudo, né? Você vai estudar realmente o que precisa. Em casa, minha filha, tô louquinha. Tá. Então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, eu queria agradecer a todos vocês que responderam os exercícios que a gente enviou no final de semana. Fiquei muito contente, assim, que não foi muita gente que respondeu, sabe? Muita gente. Mas a responsabilidade é da professora Jaqueline, porque é titular, né? Então, ela corrige. E ela está com um fechamento das aulas dela, porque ela é professora do Proeja e ela tem várias turmas. Tá um pouquinho de dificuldade, mas vou corrigir online com vocês hoje. E depois ela vai devolver para vocês esse trabalho. Eu achei maravilhoso vocês responderem assim, fiquei muito emocionada com isso. É sinal que vocês têm interesse em aprender, valorizam o trabalho, o tempo que vocês estão tirando de vocês mesmo para estudar. Então, tinha algumas perguntas. Uma delas é qual é a frase que está correta. Então, tinha duas frases, né? Há menos pessoas na aula de hoje do que ontem. E que pena, vieram menos pessoas que o previsto. Eu coloquei a resposta certa em vermelho, tá? Para a gente não ficar perguntando, tal. Mas se vocês tiverem dúvida, eu respondo, tá? Então, a resposta certa é a que está em vermelho, por quê? Porque menos existe e menos não existe. Né? Já foi um exercício que a gente já fez algumas vezes. Depois, seguir. Qual frase está correta? A 0 grau. A outra, a temperatura máxima no verão é de 40 graus. As duas estão em vermelho, porque as duas estão corretas, né? O 0 é singular, grau é singular, combina. 40 é plural, graus é plural, combina também, tá? Vamos para baixo, então. A alternativa para baixo o certo é 14 ou 14. Oi, Maria, boa noite. Oi, boa noite. Aqui em cima, tudo bem? Qual frase é essa Oi. correta? Está frio, aposto que está legal. Ele não tem duas opções, só uma opção para escolher. Só uma? Tá, Só então uma. só uma. Eu, Tá, mas as duas estão corretas, tá? mas eu As duas escolhi, estão corretas. eu escolhi de baixa. Ele fala não. Sim, tá certo. Não, tá certo. Mas aí eu vou considerar as duas, porque as duas estão corretas, tá? Tá, Uma combina singular e singular, plural e plural. A gente não tem muitas opções no Google Forms, né? tá. Sempre uma terceira ali. Eu Todas coloquei estão ele certas, no outras chat. estão erradas. Eu coloquei ele no chat que uma correção, se a gente fosse fazer essa pergunta diferente, seria quais frases estão corretas, né? Uma das opções, assim, se a gente quiser falar no plural, só para vocês saberem. Sim, porque as duas estão corretas, né? A outra seria o 14, que já foi a nossa discussão, né? 14 e 14. Depois a próxima. Esqueci de corrigir essa página, não tem problema. Qual frase está correta? Seja mais gentil com as pessoas. Seja você mesmo na lista de emprego. Então, a cor que está correta é a primeira, tá? Sim. Porque seja não existe, né? Então, quem optou pela primeira, desculpa, eu falei ali, não corrigi. Eu corrigi, na verdade, depois que eu cheguei em casa, já eram quase 5, eu corrigi muito rápido. Tá, a outra, então, qual a frase? A professora não quis responder o aluno. A criança quis escutar a mãe, né? A criança não quis Então, qual é a escutar a mãe. correta? Isso, porque é sempre com S, né? Tá certinho, parabéns. Esse quiz com Z então, seria quiz em inglês, né? Quiz com Z não existe no português. Um quiz. Seria um quiz, que seria um jogo, né? Seriam jogos, assim. Jogo?
A meu ver, o evento foi um sucesso. E a meu ver, o evento foi um sucesso. É. Essa frase tá igual, né? A meu Eu ver acho e ao meu ver. Tá igual essa frase. Permissão, Será que foi igual assim pro Google Forms também? A meu Professora, ver. Oi, fala. essa pergunta foi uma das perguntas que eu tive dúvida. Sim, a Originalmente meu ver. estava a meu ver e ao meu ver. Ah, tá, foi copiado errado. Então. A meu Aí ver. quando eu marquei ao meu ver, que Aham. eu coloquei correção, botou para mim que estava errado. E eu pesquisei no Google, Sim. como para ver alguma explicação nesse momento. E no Google eu achei que estava correta as duas formas. Eu perguntei para a As duas. Jaqueline desde o fim de semana, mas ela ainda não me respondeu. Você pode me responder Aham. por A que o princípio a Google sai resposta. que está correto? A princípio a resposta correta é a primeira. Na minha opinião. Tá? A meu ver. A gramaticalmente princípio ela é mais correta, assim, seria mais, como é que eu posso dizer, mais formal, assim, a norma culta, eu diria. Mas, agora, hoje em dia, as pessoas aceitam ao meu ver também. Pode falar das duas formas que não vai estar incorreto. Até no Google, se tu pesquisar, vai dizer isso também, que a forma mais, digamos, mais oficial, mais canonizada é a meu ver, mas que ao meu ver também é válido, não chega a ser errado. Gramaticalmente, para escrever, você tem que escrever a meu ver, né? Para falar, daí já a gente muda algumas coisas, algumas expressões que já são aceitas, né? Mas também, Mas o certo esse seria a meu ver, no sentido que a gente usa, a gente pode substituir também, né, por outras palavras, tipo, na minha opinião, sim, eu acho, enfim, eu na penso. minha opinião, na minha visão. A gente pode substituir, é só porque são alguns exemplos de coisas que podem aparecer durante as leituras de vocês, para vocês saberem distinguir, né? Qual a frase está correta? Estou morando no Brasil há 5 anos ou eu viajo daqui a 5 dias? Lembra que eu expliquei que o H é para trás, é passado, e o A é para frente, futuro. Então, a correta é a que tem H, porque já passou. Estou morando no Brasil há 5 anos. É um fato que já ocorreu. Já vim para o Brasil e estou morando aqui. Agora, a outra ficaria correta se eu tirasse o H. Eu viajo daqui a 5 dias. Futuro não tem o H. Porque o H é do verbo haver, verbo ter acontecido, tá? Bom, vou falar com a professora daqui a 5 dias. Falei com a minha chefe há 5 dias. Olha que eu acabei. Vou falar com a professora daqui a 5 dias. É um fato que vai acontecer, então não tem o H. Há 5 dias. E a segunda, então, tá errada porque faltou o H. Eu coloquei ele no chat para eles algumas opções, alguns termos que a gente usa com A, com H, né, no sentido de haver, que sempre fala do passado, e coloquei algumas opções de expressões temporais que a gente usa com A, só o A sozinho, que daí significa futuro próximo. Ó, aproveitem bem as dicas da Kathleen, ela está estudando português na faculdade, então é muito bom sugar ela. Eu sou quando eu tiver em dúvida de química, de biologia, mas eu já fui professora há muito tempo, mas não de português, né? Mas a Kathleen está estudando, então ela está bem por dentro, assim, do assunto todo. Deixa eu botar isso aqui, tá. E é bom, ela vai colocando ali, vocês podem copiar. Bom, vai ficar gravado, né? As aulas ficam gravadas. E aí vocês podem revisar sempre, né? No Google, você sempre procura em sites confiáveis, tá? Porque tem alguns sites que colocam coisas completamente erradas também, assim. Bom. O Demba tá levantando a mão aqui, não sei se ele quer falar mesmo ou se clicou. Fala, Demba. Quer falar, Demba? Em cima, eu tinha uma dúvida. Ele mostrou aqui duas frases. Qual delas? Está frio após que está 0 grau. Tá. A temperatura máxima no verão é de 40 graus.
Sim. Eu marquei a As segunda duas. frase, mas É, ele a negou. Sim, terceira, tá. Se tu marcou a segunda. Sim, mas Se tu marcou a. A gente relaciona 40 como plural, né? E o tá, 0 e o 1 é singular. Então, quando é 40, já é plural. Se tu colocou a primeira, está correto. Se tu colocou a segunda, está correto. Tá? As duas frases estão corretas. Só que não tinha opção das duas frases estarem corretas, né? tá, Mas a gente sempre faz essa relação do singular com o singular, do plural com plural. o plural, né? tá. Porque senão fica feio ler. Não falar, às vezes é muito rápido e tu não, mas não escrever, ele não combina, né? Então é considerado um erro daí. Quando a gente tem alguma dúvida em alguma palavra em português, a gente vai substituir ela por uma outra palavra que tu esteja entendendo, que tu te faça entender no texto. Porque tem muitas coisas que são da escrita formal, muitas coisas que são dessa escrita classificatória, sabe? Não são coisas do nosso dia a dia. Então, quando a gente vai escrever, até tem algumas coisas onde escrita acadêmica, porque ela fugia à norma da língua portuguesa, né? E a não acadêmica, que é a que for portuguesa e que todo mundo entende, né? E que é a língua de sobrevivência, essa língua do dia a dia. Que a gente fala errado e a pessoa errado, mas se a gente fala errado, a pessoa entendeu certo. É sempre assim, quando vai prestar um concurso, uma prova, que você tem que fazer uma redação, essa normativa acadêmica, ela é muito importante, tá? É sempre grafia de palavra, pontuação, acentuação, eles pedem muito essas coisas. E eles confundem, sabe? Porque existem essas regrinhas mínimas que, que confundem a gente. Certo? Vamos passar adiante? Vamos ver lá embaixo, que eu estava onde... Evento, ó, essa aí já foi. Qual frase está correta? Então, essa frase, se a gente prestar atenção, ela só é diferente quando ela apresenta o acento no tem. Porque quando ele é sem acento, ele se refere ao plural, ao singular. E ao plural, que é mais de um, é com acento. Com Então, ela acento. tem um celular azul. Esse aí está correto, ó. Ela tem um celular azul. Esse tem sem acento está correto, tá? Eles têm 14 anos. Ele tem 14 anos. Então tá errado, porque teria que ser eles têm 14 É, anos, com tá? E não acento. ele tem. O ele ali tem que tirar o acento. Ele tem, tira o acento. Agora, elas têm uma casa na praia. Elas têm. Então é mais de Tá uma, é com... plural. Ali tá correto, com acento. Uhum. Eles têm uma casa grande. Esse tem tá errado, porque ele É, não leva acento. Então tá certa a primeira, tá certa a terceira. Vou passar a correção depois, de novo. Ahn, foi da aula passada, alguma coisa foi da aula passada, com os verbos transitivos, né? Tem verbos que existem. Quando é na resposta, ele não precisa, não interessa um complemento. Mas quando ele é para dar sentido, quando é uma pergunta, ele precisa de um complemento. Por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se tu está oferecendo um doce, tu pergunta se você gosta, e ela diz gosto, a resposta está correta. Porque ela respondeu se referiu a alguma coisa que ela, né? Se você disser assim, eu gosto, a frase fica incompleta. Se você só disser eu gosto, porque você gosta do quê? Gosta de quem? Gosta por quê? Então, tem verbos que precisam desse acompanhante, desse complemento. Quando a gente coloca ele numa frase, numa ação ou num texto, tá? Ou, eu escrevi. Escreveu o quê? Para quê? Então, quem escreve, escreve para alguém. Ou escreve para alguma coisa. Agora, se eu perguntar, você escreveu? E alguém responder, escrevi, é resposta, não precisa de complemento. Agora, você escreveu, fica vago, porque quem escreve, escreve alguma coisa, escreve de alguma maneira,
escreve de alguma forma, escreve para algum lugar, para alguma coisa, né? Então, ler também é outro verbo assim. Quem lê? Quem lê, lê alguma coisa. Aí eu estou lendo um livro e pergunto, você leu esse livro? E a pessoa, eu já li. Correto, não precisa de complemento. Agora, se eu estou conversando com alguém, digo, eu já li. Daí fica aquele vazio. Eu já li o quê? Eu já li para quem? Eu já li como? O que que eu li? Então, essa preposição, ou tem verbos que precisam dessa preposição quem. Sempre a pergunta quem, para fazer esse complemento da frase, né? A criança brincava com a boneca. A criança brincava. Brincava já é uma coisa que não precisa de preposição. Ele já é um verbo que se basta. Tem verbos que não, verbos que precisam de complemento. Então, quando você não entender a frase que você está lendo ou que você está escrevendo, é porque esse verbo precisa de um complemento. Aí você necessariamente precisa complementar esse verbo, colocar alguma coisa que corresponda a essa ação. Alguma dúvida desse? Eu falei bastante desse da aula passada também. Porque foi uma correção da Jaqueline também. Bom, para encontrar um sujeito também. Sujeito é sempre quem pratica a ação na frase ou no texto, tá? Eu fui à praia. Quem foi à praia? Eu. Ele jantou. Quem jantou? Ele jantou, né? Então, é sempre quem pratica. Então, para encontrar o sujeito, a gente faz essa pergunta: quem é que? Ou quem é quem? Exemplo: Maria comeu a torta. Então, você tem ali 3 palavras e um artigo. Você tem Maria, mais a palavra comeu, mais a palavra torta. Então, para encontrar o sujeito, quem é que? Quem é que comeu a torta? Quem foi que comeu a torta? Foi a Maria. Maria. Isso. Então, a Maria é o sujeito. Oi? Isso. Então, o sujeito da frase. Comeu é ação. É ação. Então, essa ação é o verbo. Tá? E torta é o complemento. Ela comeu o quê? O que a Maria comeu? Comeu a torta. Então, essa frase ela está completa. Ela tem sujeito, ação e complemento. Maria comeu a torta. Ou eu andei de bicicleta. Quem andou de bicicleta? Eu. O que eu fiz? Andei. De quê? De bicicleta, né? Eu peguei o ônibus. Quem pegou? Eu. O que eu fiz? Peguei. O quê? O que eu peguei? O ônibus. Outra, Pedro enviou uma mensagem para o amigo, né? Então, você tem ali as palavras Pedro, mais a palavra enviou, mais a palavra mensagem, uma mensagem, mais a palavra o amigo. Claro que uma e o é artigo, tá? Mas é o que complementa, que junta, que dá ligação na palavra com a frase. Então, quem enviou a mensagem para o amigo? Quem enviou? Foi? O Pedro. Amigo. Pedro. Então, sujeito da frase. O que ele fez? Enviou. Enviou O que ele enviou? Uma mensagem. Para quem? Uma mensagem. Para quem? Para o para amigo. o Então, essa frase ela está Amigo. completíssima. Ela tem sujeito, isso. Sujeito, que é o Pedro. Enviou, que é o verbo. E o que ela enviou? Né? O complemento, a mensagem, para quem ele enviou? Para o amigo. Então, essa frase está completa. Esse verbo precisava de um complemento, teve o seu complemento. Tem alguma dúvida nessa? Bom, a professora, se eu colocar, a professora preparou um exercício. Oi? Eu tenho Fala. uma pergunta. Fala. Eu sempre escuto as pessoas que falam na rua, mas as pessoas não falam iguais, todo mundo fala uma maneira diferente. Por exemplo, tem pessoa que fala para mim, tem pessoa que fala para mim.
Mas se eu falar para mim, qual que ficou bom, entendeu? A maneira correta de escrever é para mim. Mas existe essa contração da palavra que fica para mim. Mas você pode falar para mim, mas a maneira que você correta é para mim. Tá bom, Tá? tá. É que nem a Obrigado. gente já estava discutindo antes. É como a gente Então, a gente já falou antes. Isso. É como a gente falou antes. Tem coisas que elas são certas para a grafia, uma grafia acadêmica e que ela faz parte de uma normativa da língua portuguesa. E outra é a língua que a gente usa na rua sempre, né? Então, traz aqui para mim, tá? Traz aqui para mim. Para mim, ele tá certo no jeito de falar. A língua portuguesa aceita as duas, mas no texto formal de uma redação, de uma resenha, de um ensaio, você tem que usar para mim. É a forma correta. Ou até um formulário que vocês forem preencher, vocês vão ver que vai estar sempre para escrito. Mas no dia a dia, na nossa fala, a gente quase sempre fala pra. A não ser numa fala mais cuidada, numa palestra, né? Em alguma coisa assim que tu esteja tomando cuidado, né? Para falar muito corretamente. Mas normalmente o pra é o que a gente se ouve mais na rua, né? A verdade, eu leio muito texto que escreve pra, P-R-A, mas correto é para. Mas tem gente que, para falar, exemplo, se estou conversando com as pessoas, como vocês disseram, na rua, eu posso dizer para, mas se estou escrevendo, eu vou escrever para. Isso mesmo. Mas, mesmo no jornal e outras coisas, livros, eu achei a gente escrever para. Depende de onde estava escrito esse artigo ou esse livro, né? Porque não é uma forma correta. Eu até acho feio usar pra. Eu procuro usar correto. Assim, tem coisas que na minha língua não fica boa. Não fica bem, entende? Eu gosto de usar o para. É mesmo como eu estava fazendo um curso automotiva, eu discuti com aluno sobre tu e você. Então, ele falou, exemplo, eu vou tomar o verbo falar. Ele estava conversando, disse, tu falou. O passado diz para ele, não, se tu usa tu não pode dizer falou, deveria dizer falaste. Ele faz muita discussão comigo, discutir comigo, diz, não, eu não sei nada, porque eu não posso dizer tu falaste, aonde eu achar falaste, eu disse para ele, segunda pessoa, de qualquer verbo do passado deveria este. Ele falou, eu sou errado, mas como eu sei o que eu estava falando, não discuti com ele. Não, isso, a gente não pode entrar em contendas, né? Mas é o que te falei, existe a normativa da língua portuguesa e existe o que o povo está acostumado a falar. Você vai ver em algumas poesias essa contração do pra, né? Porque os poetas tinham que economizar letras, caracteres para formar a poesia. Na música também tem muito essa contração. Mas na escrita formal é o para. E a questão do tu e do você, para nós, é uma questão regional. Tá? Mas não é uma questão de conjugar verbo. É uma questão de tu falar todo dia. Né? Eu costumo muito usar o tu. Eu uso muito você. Me acostumei, assim, a falar o você. E eu acho mais bonito falar você do que tu. Isso não é um problema. Exemplo, na língua francesa, quando a gente usa tu e você, exemplo, tu e vous, quando eu estou falando com superior, não posso usar tu.
eu preciso usar você, mas não sei com a língua portuguesa é assim. Sim. Mas não é a o que eu mesma falei. coisa, não, no francês, porque eu estou estudando francês também, daí eu queria acrescentar, observar isso. Ah, Que tem a diferença no francês, que é uma diferença de formalidade também, né? De com quem tu vai falar. Se tu vai falar Sim. com alguém mais velho, tu não vai usar o tu vai usar o vu, até por uma questão de respeito, né? Aqui Sim. no Brasil, não é exatamente isso, assim, porque tem poucos estados do país inteiro, que é um país grande, em que se usa o tu realmente, assim, no dia a dia, porque a gente usa muito o você. Acaba sendo um tratamento que fica mais fácil de conjugar, porque a conjugação fica igual a do ele e do ela, né? Bem como tu disse, você falou, você fez, você acaba facilitando realmente a vida das pessoas, porque essa conjugação do tu, ela é mais inusual, assim, não é todo mundo que conjuga, tu vai ver que vai ser mais raro uma pessoa conjugar, de fato, falar o tu e conjugar direitinho tudo, que uma pessoa falar o tu, mas usar a conjugação como se estivesse falando você, né? É o que a gente mais acaba fazendo. E aí é uma discussão realmente, assim, se tu acha que é mais certo ou mais errado, acaba que eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse olhar também de só certo e errado da língua, porque a língua é uma coisa viva, né? Ela já faz muitos anos que a gente fala dessa maneira aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que é mais fácil evoluir a conjugação gramatical e o papel e o que está escrito e o que a gente tem construído do que o oposto, assim, né? A gente acho que não tem que procurar tanto, assim, também uma formalidade, buscar falar uma língua clássica e uma língua tão corretamente, tão correta gramaticalmente, até porque no dia a dia a gente vê que é o oposto não, mas que é diferente, né? A gramática falada, ela é diferente da gramática escrita, a gente também tem que aceitar isso, né? Mas eu entendi o que você está falando, mas, exemplo, se estou conversando com vocês, não vou aceitar vocês falam qualquer jeito comigo. Exemplo, se tu usa tu no lugar você, não vou aceitar tu me falou tu vai, tu falou, mas não vou concordar porque eu sou professor de francês e se você está estudando e você é uma professora, tu deveria falar direitinho comigo, não vou aceitar contigo na rua sem problema, mas com vocês deveria conformar. Entendi. Falar correto. Me desculpe, então. Não, imagina. Não, que nada. A gente está aqui para intermediar, para aprender. Não, e eu acho que é importante a gente fazer essas discussões, porque justamente, né, vocês têm que aprender a língua, mas também tem gente que se preocupa mais em aprender o que é muito correto, tem gente que se preocupa mais em comunicar, tem gente que tem planos de estudar, por exemplo, então tem que aprender exatamente, né, o português como é e saber escrever ele, ter mais domínio, né, e habilidade. Depende também de cada um, do que cada um quer, né, para si. Tá bom. E essa questão, para muito a questão regional do tu e do você, mas assim, o que pra gente o que pega mais em termos de respeito é quando você usa o tu ou o senhor, né? Senhor ou senhora, assim. Uma pessoa de mais idade, se tu usar o tu, eles vão se ofender. Eu acho que mais do que você, quando a gente vai falar para alguém mais velho, alguém de respeito, a gente fala assim, e o senhor gostaria de tal coisa? O senhor tá bem? O senhor ou a senhora, a gente usa mais, eu acho, do que você como sinal de respeito, assim, porque você acaba sendo meio regional mesmo, a gente quase não usa aqui o você. E não é tá, né? O senhor está bem, né? A gente tem que cuidar, com certeza a gente tem que cuidar essa parte da normativa. Quem dá aula tem que cuidar de português, principalmente, tem que cuidar essa normativa da língua portuguesa, porque embora o português seja uma língua viva e se transforma todo dia com gírias, com apropriações de expressões de outros países, né? Tipo hot dog, não é uma palavra nossa, né? Ou jamé, não é uma palavra nossa, né? Mas são coisas que vão entrando no nosso dia a dia como apropriações. Mas na hora de escrever, na hora de fazer uma escrita para uma acadêmica, para uma redação, ou para qualquer escrita que você tem que fazer que alguém
superior vai ler, ela tem que estar correta, porque eles realmente criticam tudo que está errado. E qualquer coisinha é descontado, ponto, é criticado. Eu, nas minhas escritas, nos meus relatórios que eu faço, os professores corrigem, às vezes um ponto que está errado, às vezes algum acento que não está bem colocado, né? Eles corrigem, então a gente tem que tomar cuidado. Agora, a língua do dia a dia é aquela ali, vai rolando, né? Tem gente que só fala no bah, no tchê, bah, era isso, sabe? Não consegue formar uma frase, não consegue formar uma sentença decente, vamos dizer assim, né? Ou que corresponda à língua portuguesa. Ah, é mesmo, joia, já vou, tá? Sabe? Vai usando coisas para se livrar da língua portuguesa, né? Como se fosse O quiser se livrar da língua Guilhermo levantou a portuguesa. mão, prof. Pode falar, Licença. pode falar, aluno. Eu Pode falar. estava escutando hoje uma música de Alexandre Pires e ele fala uma parte da letra, sai da minha aba. Eu não entendi o que Sai é da minha aba, sai pra lá. aba. Aba é... Sabe um chapéu? Conhece chapéu? Sim, A parte de fora do chapéu chama aba. Sabe? A parte daquela que vira no chapéu, assim, se chama aba. entendi. Então, sai da minha aba, sai pra lá, sai de perto de mim. É a mesma coisa que sai de perto de mim. Tá, É uma nessa música, sai da mesma minha aba, música, sai pra lá. que bom que vocês conhecem. Tem também, um pouquinho mais para frente, outra parte que ele faz, eu não quero mais, eu me esqueci agora mesmo a palavra. Eu não quero mais viver assim, não, eu quero. Mais altero, uma coisa assim. Como é que fala? Eu não sei toda a letra, mas. Eu vou colocar aqui no telefone de novo e te falo agora. Só um minutinho para eu. Isso, Que eu também. Tá, então, mas a aba é isso. Sai da minha aba, ele tá querendo dizer assim, sai de perto de mim, porque a aba é aquela circunferência ali do chapéu, né? Aquela parte de fora, assim. Então, quer dizer, sai da. E a música toda ele fica dizendo que o cara ele fica contando que essa pessoa fica atrás dele, fica procurando ele, querendo carona e querendo, enfim, abusando, assim, né, do cara que tá cantando. Vamos ver. E daí ele diz, sai da minha aba, sai pra lá, ele tá querendo dizer, sai fora. Eu não quero mais você. Mais ou menos, mas eu não sei toda a letra. Alguma outra expressão que ele quer procurar perguntar pra gente, mas a gente tá aí pra responder. Mas é um samba. Tem umas coisas também. Tem umas coisas nas músicas, na letra das músicas também que deixam a gente meio que pairando, assim, em termos de língua portuguesa, né? Mas não é aceito pela Academia Brasileira de Letras, né? Mas se a Academia Popular de Letras aceita, né? Então, e o povo canta, né? A hora que descobrir a palavra, tu nos fala que a gente dá um jeito. Nós vamos discutir ela. Depois eu trouxe para vocês o que é sujeito, tá? Para continuar a aula ali. Então, sujeito é sempre quem pratica a ação. Numa frase, o sujeito não precisa aparecer. Às vezes não tem. Tipo assim, comprei uma blusa. Quem comprou? Eu. Então, eu não escrevi eu comprei a blusa, mas o sujeito está oculto na frase, ele existe. Né? Ana, eu vou dizer um caso assim, Ana foi ao mercado. Qual é o sujeito? Ana. Quem foi ao mercado? Né? Então, o sujeito é sempre quem pratica a ação na frase ou na sentença. Nem sempre ele está escrito ali, mas mesmo que seja oculto, ele existe. Então, eu coloquei um exemplo. Jair jogou bola. Onde é que está o sujeito na frase? Quem jogou a bola? Quem jogou a bola foi o Jair. O Jair é o sujeito da frase. Se eu colocasse uma frase assim, num exercício, o homem correu da chuva, e perguntasse do lado qual é o sujeito, vocês iam
tem que perguntar mentalmente, quem correu da chuva? Homem. Aí a resposta seria o homem. Muito bem. O homem correu da chuva, ou na chuva, tá? Da chuva, correu para não se molhar. A outra frase que eu coloquei foi: as crianças fizeram festa. Quem fez festa? As crianças. As crianças. Então, o sujeito da frase é as crianças. Fala. Alguém queria falar? Eu não aturo mais você. Que é isso? Não aturo mais você. Isso, não aturo, quer dizer, eu não aguento mais você. Sai da minha aba, vai pra lá. Eu não aguento, não te suporto mais, não quero você por perto. Aturar é aguentar. No sentido de, você tá me incomodando, não te aturo mais, vai pra lá. Aturo. Esse é o aturo, Eu entendi aturo como um nome. É aturo. Aturo, tá certo. Aturo é do verbo aturar. Tá. Primeiro não é uma coisa nome. comum. Porque o nome é Arthur, né? Então parece mesmo, mas não, é aturo. Usa-se muito o aturo quando tu não aguenta mais uma situação, tu tá cansado. A gente mesmo, que estava falando das nossas aulas que vão acabar semana, e eu acho que uma de nós usou esse termo. Eu não aturo mais, quer dizer, eu não estou aguentando mais, estou cansado, então é no sentido de não aguentar mais. Não aturo é isso, aturar é isso. Para vocês, tem coisas nas músicas, as poesias são mais formais, segue um padrão de que às vezes tem que palavras, juntar algumas coisas para dar certo a rima. Agora, na música, tem muita coisa nas letras das músicas que realmente a gente não entende. A gente não sabe de onde eu criei aquilo para pôr na música. E acaba virando sucesso. Acaba virando um hit e todo mundo canta, né? Porque às vezes é até bacana, mas não é uma leitura formal. Eu li umas crônicas de um escritor brasileiro falando sobre letras de música. É muito interessante. É ele criticando realmente essas palavras que aparecem do nada, assim. Voltando lá no sujeito, então. Vamos ver. Os alunos estavam atentos na sala de aula, né? Então, qual é o sujeito da frase que eu acabei de falar? Vou repetir a frase. Os alunos estavam atentos na sala de aula. Qual é o sujeito da frase que eu acabei de falar? Os alunos. Alunos. Muito bem. Eu tenho uma... Fala. Na terceira frase as crianças fizeram festa, na verdade. Eu não poderia fazer a pergunta assim também, quem fizeram festa? Quem fez festa? Quem fez a festa? Quem fez a festa? Quem fez festa? Porque tá certo, a palavra correta, o jeito de falar seria quem fez a festa, ou senão ficaria quais fizeram uma festa, não combina com a norma da língua portuguesa. É que quando a gente não sabe, como a pergunta é quem, a gente não sabe quantas pessoas são. Então, se tu perguntar assim, quem fizeram a festa, tu já tá querendo dizer que isso é plural, que é mais de uma pessoa que fez, plural, entende? Tá. Então, pra pergunta fazer... é quem fez a festa, porque tu não sabe se é uma pessoa, se é duas pessoas, se é... entende? Duas, o fez é singular. Quem fez Ou a seja, festa. singular. Tá, obrigado. Licença, eu não sei se em francês é igual, mas em espanhol, quando tu vai determinar o sujeito de uma oração, é o mesmo que em português. É igual, porque para ensinar as línguas é sempre igual. O espanhol, o italiano, eles têm a mesma raiz, né, nas palavras praticamente. Muitas palavras do espanhol e do português saíram do latim, assim como o italiano. Alguma coisa do francês, eu acho, mas já
o inglês, ou o inglês da Inglaterra mesmo, já tem uma outra origem, né? Então, às vezes as palavras parecem igual, porque existem palavras primitivas que vieram de uma língua mãe, de uma língua origem, né? Por isso que acaba sendo igual, assim, algumas coisas acabam sendo iguais, não todas, porque cada língua com a sua gramática, né? Cada língua com a sua organização gramatical, com as suas regras, assim. Mas se a gente falasse as duas ao mesmo tempo, a gente chega num consenso de entendimento, assim. Mas a língua tem que praticar, gente, é só prática, assim. Prática de escrever, prática de falar, prática de perguntar, é só na repetição mesmo que a gente consegue, e olha lá, né, saber, assim, um percentual favorável, porque sempre aquela dúvida na hora de escrever, mas será que eu escrevi correto? Será que eu usei o termo correto? Será que eu usei a pontuação correta? A regra é repetição. Minha dificuldade para escrever algumas palavras é sobre acento. A gente vai chegar, a gente vai estudar na acentuação também. Nós temos umas regras básicas. Algumas palavras já perderam o acento, né? Porque houve uma reforma na língua portuguesa e algumas palavras não têm mais acento. Mas são umas regrinhas, assim, as crases. Em espanhol, tem acento que não escreve. Aqui eu acho que o principal acento que vocês devem perceber é esse acento aqui, ó, que tem no nós, por exemplo, que é o acento que a gente chama de agudo. Ele faz a letra ficar aberta. Então, por exemplo, o, letra O, ele faz virar O. E como se fosse, no E também, ele faz virar E. E isso é diferente já, é o oposto do que seria no francês. E eu acho que no espanhol também é um pouco diferente, né? Então, tem algumas particularidades. Meu problema não é quando o acento está em cima E O, já entendi. Sim. Mas, exemplo, se eu vou pegar sábado, acento já está escrevendo, eu sei aonde está acento, mas tem algumas palavras não sei aonde está acento. A gente, normalmente, é pelo som, né, da palavra. Por exemplo, sábado, tu já saberia, porque a gente fala o primeiro A, a gente fala um pouco mais alto, isso, é sílaba tônica, isso que a gente chama. Mas, realmente, só tem que ter um ouvido muito bom e ir aprendendo e lendo e conhecendo as palavras mesmo. Outro acento, eu não entendi como se chama, acento que tem forma de chapéu. Circunflexo. Circunflexo. Sim, mas quando tem um acento, não sei como pronunciar essa palavra. Se é um... Ele fecha. Se não sei como eu vou descobrir. Exemplo, se é um ditado, não sei aonde eu vou colocar esse acento, por que eu vou botar esse acento. A gente pode ter uma aula só de acentuação, porque tem bastante coisa para saber. Mas na maioria dos acentos em português, todos os acentos, tu vai perceber que onde tem o acento, o som é mais forte. Por exemplo, e fechado. E fechado, é o circunflexo. Esse a gente... Isso, lâmpada. Lâmpada, por exemplo, tem o acento no A. Lâmpada. Lâmpada. Tem um acentinho circunflexo. Lâmpada. Como público. É um acento que fecha. Público. Público. É um acento que abre. Público abre. Câmera também. É um acento que fecha. Câmera. Peça a palavra. Acho que a gente vai ter que ter uma aula só para isso, porque é parecido com hambúrguer. Isso, Essa palavra aqui é câmera. Para mim, eu não entendi, porque parece que tem N, mas não tem câmera. É um som nasal que a gente faz, né? Quando a gente usa o circunflexo e às vezes o til também, aquele acento que parece uma cobrinha, assim, que a gente usa em cima
de algumas palavras, a gente mãe, por exemplo, são palavras que a gente acaba anasalando, a gente pronuncia elas aqui no nariz. O que deveria fazer para nós é fazer aula sobre acentos. Não, nós vamos fazer, tá? No nosso planejamento. A gente vai indo, até a gente. Mas tem uma básica, por exemplo, na língua, quando você divide a palavra no que a gente chama de sílabas, né? Por exemplo, lâmpada. Então, quando a palavra tem três e sílabas. você pronuncia a primeira sílaba, lâmpada, essa primeira é acentuada. Que seriam as palavras, que seriam as trissílabas, vamos dizer, né? Tem uma sílaba só, que tem duas sílabas e que tem três sílabas. As que tem três sílabas ou mais, você acentua lá no começo, quando você começa. Então, lâmpada tem três sílabas, ó. Lâmpada. Então, lã seria acentuado. Como é um lã, é um fechado, é um circunflexo. Se fosse o caso do público, ó, público. São três, né? Público. Então, se você não pode pôr um acento que feche, tem que botar um acento que abre. Por isso que é o acento agudo. Público. Nós vamos chegar lá, tá? Tá bom. A acentuação não é uma regra muito fácil, porque daí tem as palavras, por exemplo, que terminam em ditongos, que terminam em ia ou eia, se leva ou não leva acento, toda uma discussão. Por isso que eu falo, é repetição e entendimento. Assim. Sabe aquela imagem mental da palavra? Tipo chuva. Quando você... ônibus, ônibus, são três. Né? A letra pode ficar sozinha na sílaba. Ônibus, são três. E a primeira é acentuada com um circunflexo. Ônibus. Já homem não leva acento. Homem, tem duas sílabas. Apesar de ser fechado, homem, mas não leva acento. Mas é aquela imagem que eu digo que é imagem mental. Se eu fizer, por exemplo, chuva, né? Quando eu falo chuva, eu posso fechar meus olhos e faço a imagem e tenho a palavra na minha frente. Eu relaciono a imagem com a palavra. É isso que a gente tem que fazer, relacionar a imagem com a palavra durante o curso todo e durante a vida inteira. Tem palavras que a gente vai descobrir, que a gente vai dominar elas daqui a um monte de tempo. Não é assim num curso básico que a gente vai dominar todas as regras, né? A gente vai indo. Por isso que você tem que prestar as provas, depois estudar muito, muito, muito. Pra gente e a palavra ônibus, ela tem outra particularidade também, que ela é uma palavra terminada em S, como a maioria das palavras do plural da língua portuguesa, mas ela não é plural. Ela é comum dos dois números que a gente diz, né? Ela pode ser singular, pode dizer ônibus, ou pode dizer 2 ônibus, ou 3 ônibus, ou enfim, quantos ônibus tu quiser. Né? Tem isso também. Bom, até aqui o sujeito ficou claro pra gente? Sim. Então, que o sujeito é sempre quem pratica a ação na frase, né? Nem sempre ele precisa estar ali, mas mentalmente eu tenho que ter noção de que o sujeito está ali. E ele entra na minha resposta, tá? Comprei um sapato. Quem comprou? Eu. Aí se eu perguntar qual é o sujeito da frase, é eu. Mesmo que ele não esteja ali, sou eu o sujeito da frase. Bom, depois a gente vem uma discussão sobre verbo. O que é um verbo? O verbo é sempre a ação na frase, né? É sempre aquilo que causa um impacto, uma ação, que dá movimento para a frase, que dá uma ideia de movimento para a frase. Tá? Não que a frase vá sair andando, mas é uma ideia de movimento na frase. Por exemplo, a Marina comeu morangos. Você tem 3 palavras. Marina comeu morangos. Qual é a ação? Marina é o sujeito. Quem comeu morangos é o sujeito. Comeu se torna uma ação. Deixa eu fechar a porta aqui. Tá. Qual é a ação na frase? A ação é o que ela fez. O que ela fez? Ela comeu. Comeu o quê? Comeu morangos. O que seria o complemento? Então, Maria comeu morangos. Esse comeu é o verbo. Comeu vem do verbo comer. Certo? Maria comeu morangos. Que é da segunda conjugação. Depois eu botei
O Gabriel falou com a turma ontem. O que o Gabriel fez? Falou. Ele falou. Falou. Então, o sujeito é o Gabriel, mas a ação da frase, o movimento da frase está no verbo, que é o verbo falou, que é o verbo falar. Então, eu usei falou porque foi passado. O Gabriel falou com a turma ontem. Então, o que o Gabriel fez foi a ação na frase. Nós cantamos em coro no Natal. Nós, nós. Quem cantou? Nós. O que nós fizemos? Cantamos. Cantamos é a ação da frase. Isso é o verbo da frase, cantar. Fala. Pode falar, quem estava falando. Ah, não. Pode continuar. Isso. Tipo assim, o grupo continuou a caminhada. Qual é o sujeito? Grupo. O grupo. Grupo. Isso. Qual é o verbo? Continuou. Continuou. O que o grupo fez? Continuou o quê? A caminhada. Caminhada até parece verbo, porque é parecida com o verbo. A frase ele não é um verbo. Tá? O continuou, que é o verbo. A caminhada já passa a ser um substantivo. Não é a ação da frase, tá? Os alunos assistiram um filme. Né? Qual é o sujeito? Os alunos. Qual é o verbo? Assistiram. Assistiram um filme na aula. Então, certo. Tá entendido a questão do verbo, da ação na frase, sujeito e ação? Claro. Que aí eu quero... Claro, que ótimo. Sempre, gente, nunca fico com dúvida. Porque se eu não souber, a Kathleen sabe, se a Kathleen não sabe, a gente chama a Jaqueline. Tá? A gente tem que aprender também, nós estamos aprendendo também. E é muito interessante que a gente aprende no momento que ensina, é muito bom isso, um retorno que a gente tem. Bom, depois a gente tem o que nós chamamos, em língua portuguesa, de adjetivo. Um D mudo ali, adjetivos. O D fica lá dentro na língua, adjetivo. O que é um adjetivo na língua portuguesa? É uma qualidade que tu dá para o sujeito. Pode ser uma qualidade boa, como pode ser uma qualidade ruim. Mas é a qualidade que você dá para o sujeito. Quer dizer, como você nomeia ele. Por exemplo, o homem bom. O homem é um sujeito, bom é a qualidade do sujeito. Eu posso ter dito um homem mau. Eu posso ter dito um homem inteligente. Eu posso ter dito um homem bonito. Eu posso ter dito um homem alegre. Eu posso exemplificar um homem ligeiro. Então, o homem vai sempre o sujeito. E o como eu designo ele é a qualidade. Viram que não tem ação ali no meio. Tudo bem aí, Maria? Oi? Acho que a Maria travou. Caiu a internet dela, acho. Então, vamos ver. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se os colegas e vocês, professora, estão de acordo para as aulas de quarta. Eu gostaria de aproveitar que estamos diferentes pessoas de diferentes países para ter, aunque sea uns 5 minutinhos cada quarta, e que aí os colegas possam trazer para nós alguma questão de seus países, de sua cultura, e assim a gente aproveitar e conhecer mais. As aulas Eu de acho quarta, que seria... Sim, as aulas de quarta que tem mais a ver com cultura e tal.
e aproveitar e conhecer mais da Senegal, do Haiti, Sim, da acho que Síria, seria legal. um monte de países que a gente não conhece. Seria muito bom. Sim, essa Tipo assim, semana eu entrei em contato com um coordenador do Português para Estrangeiros, que tem um projeto de português para estrangeiros na URGS. E aí, enfim, estou esperando resposta ainda, que eu pedi para ele alguns materiais, alguma coisa alguma orientação, assim, que ele acha que pode ajudar, né? Porque trabalha há muitos anos já ensinando português para pessoas de fora. E aí, de repente, eu posso pedir para ele também uma indicação de alguma pessoa que queira falar, ou também, durante as aulas, fazer uma dinâmica em que as pessoas possam contar, né, um pouco dos seus países, um pouco da sua cultura. Acho uma boa ideia. Eu não estou podendo participar agora das aulas de quarta, porque cai bem no horário que eu tenho aula também, das minhas aulas da graduação. Mas a partir da semana que vem acaba, e daí eu acho que eu posso participar também dessas aulas de quarta. Eu acho que seria legal, né? Fazer essas trocas. Eu acho que pode ser uma ótima ideia. claro, seria muito bom para Vem de conhecer. Cuba, né, Guilherme? Sim, Legal. para conhecer os cantantes mais importantes, os pintores, um pouco da história, da cultura, né? A cultura culinária também, como que são as comidas. Sim. Os lugares, a cidade, a história que tem a cidade. É muita coisa que tem para a gente conhecer. E que melhor oportunidade que conhecer das mesmas pessoas que moram nesses países, nessas terras. Sim, eu entrei agora em agosto nesse projeto, e uma das coisas que eu mais gostei foi justamente isso, poder conhecer pessoas de lugares diferentes, assim. Eu tenho dado aula para um aluno que é do Senegal, me conta sempre as coisas de lá, né? Teve recentemente o aniversário, recentemente não, acho que no mês passado ou retrasado, teve aniversário do Mohammed, nascimento do Mohammed, e enfim, tem sido legal, assim, fazer essas trocas. Também conheci um aluno que é da Síria, também deve ter muita coisa para contar de lá, né? Recentemente entrou também uma aluna, que é a Jaque, está dando aula, que é do Iêmen, que é um lugar muito pequenininho também, que eu não eu tinha ouvido falar poucas coisas, fui pesquisar um pouco no Google mesmo para saber qual era a situação lá, a política deles, né, um país árabe também. Acho que a Maria tá voltando. Criatura, caiu tudo. Eu vi, tiveram que reiniciar lá na sala. As gurias tiveram que reiniciar lá na sala. Caiu tudo, de celular e tudo. Impressionante. Ai, me deu nervoso agora. Tudo bem, a gente ficou conversando um pouco. O Guilherme deu uma boa ideia. Ele falou sobre a gente trazer mais nas aulas de quarta-feira, assim, deixar um espaço para que os alunos possam contar um pouco, assim, do seu país, da sua cultura, das comidas, por exemplo, a culinária de cada país, contar um pouco dos cantores, dos artistas, dos pintores principais, assim, né? Eu acho que é uma ótima ideia. Sim, sabe que na quarta-feira que vem, isso é muito bom, na quarta-feira que vem, vocês podem pensar sobre a comida, no que vocês gostariam de mostrar para a gente, porque a gente vai ter uma palestra com o professor Odoaldo, que é meu professor da Kathleen. Meu também. É muito boa a aula dele. Eu gosto muito das aulas dele, porque ele é um professor de padaria e confeitaria, ao mesmo tempo ele é professor de física e química, né? Então, eu tenho aula com ele sobre ciência na cozinha. Então, como é que tu faz, como é que se processa o alimento, como é que tu pesquisa o alimento. E ele vem falar pra gente, na quarta-feira, sobre alimentação na pandemia, a importância da boa alimentação na pandemia. Aqueles hábitos bons que a gente deixa de lado, o arroz e o feijão, sabe? Que a gente deixa de lado para comer um McDonald's, um fast food, ali, que nem é da nossa língua, né? E essa importância da gente se alimentar bem, pouco, mas bem. Então, ele vem. Então, o que vocês poderiam fazer? Eu posso combinar com ele, dele falar 1 hora, e na outra hora, vocês falam para ele sobre as comidas dos países de vocês, e eu acho que daí vai ficar uma aula muito boa. Sabe? Porque ele pesquisa muito também sobre comida, assim. Ele é um ótimo cozinheiro e é um ótimo professor. Vocês vão gostar muito dele, muito, muito, muito. Isso eu tenho certeza, porque eu gosto muito, muito das aulas dele. Então, eu acho que seria muito bom esse momento, assim, de vocês. Olha, no meu país a gente faz tal comida típica,
com tais ingredientes, daí vocês vão exercitando a fala e vão trocando experiências. Eu achei ótima a ideia, maravilhosa. O que vocês acham? Pode ser? Professora, sabe uma coisa? Brasil, um país que tu conseguiu se encontrar todos os tipos de comida. Uhum. Pior. Uhum. E vocês comem muito arroz com feijão ou não é a preferência? Arroz com feijão tem no Senegal, mas como chama Tiabunhebe, é muito bom. A gente coloca as frutas do mar. Ai, coisa boa. Sim. Aqui nós não temos muito frutos do mar, a gente usa mais carne curada, né? Linguiça, bacon. É muito bom. Eu cozinhava. Tem um cidade cozinhava legumes que fica no sul do Senegal. Tem comida também que vai com feijão, que se chama Mbahalu Salum. Eles colocam amendoim junto com feijão e com arroz cozinhado também. Coisa que boa. Legal isso, que bom. A gente teve numa das etapas do projeto, foi no começo do ano, a gente montou alguns grupos de alunos que sabiam fazer alguns pratos típicos dos seus países, e nós montamos, a Fernanda mais que montou o Instagram, montou uma empresa com os alunos, com os estrangeiros, para venderem alimentação, né? Aí tem umas meninas que vieram da Colômbia também, elas fizeram. E depois eu não sei se o pessoal continuou vendendo, mas na época, assim, foi uma experiência muito bacana, assim. Até para vender e para os outros conhecerem. Mas realmente, como o Brasil é um país de muitas culturas, então eles têm muitos tipos de comida, né? A gente aqui encontra comida libanesa, africana, da França é muito comum, da Itália é muito comum, mexicana. Comida árabe agora tem comida bastante, árabe, uma coisa né? muito boa, muito gostosa. Eu gosto da coisa tradicional bem feita. Eu não gosto muito de inventar coisas que tenho medo que me dê uma alergia. Sei lá, mas eu gosto de comer coisas tradicionais, mas bem feitas. Daí eu começo a variar temperos, coisas assim, dentro do básico, entende? Eu gosto muito. Mas, na verdade, eu gosto de cozinhar, né? Mas eu sou muito curiosa também a respeito da cozinha internacional, assim, e isso vai ser muito bom. Na quarta-feira, vocês interagirem com o professor Odoaldo. Combinado para quarta, então? Vocês vão conversar com o professor sobre comida, tá bom? Tá bom? Tá bom, então, vamos lá, eu quero ver vocês então participando. Agora nós vamos, eu estava nos adjetivos. Então, eu estava falando que adjetivo é a qualidade que eu dou para o sujeito, é aquilo que eu quero personificar nele. Eu coloquei ali o homem bom, eu poderia ter colocado o homem mau, o homem feliz, o homem alto, o homem alegre, é aquilo que eu quero designar para ele, tá? Se eu pedir para vocês, me dá um adjetivo para flores, pode botar flores brancas, perfumadas, murchas, vivas, né? Eu botei perfumadas. Jardim, me dá um adjetivo para jardim, tipo o jardim é bonito, o jardim tem mato, no jardim tem flores, tem árvores, né? Então, tudo aquilo que acompanha o sujeito acaba sendo um adjetivo. Não é ação, não confunda, é qualidade, tá? Tipo, jogador habilidoso. O jogador é habilidoso, o jogador é bom, sabe? O jogador é hábil, o jogador é forte. Aluno, botei estudioso, poderia ter botado aluno preguiçoso, aluno lento, né? Mas a gente sempre espera que o aluno seja estudioso. Animal, eu botei feroz, mas pode ser um animal bravo, um animal grande, um animal violento, um animal manso, um animal doméstico. Então, a qualidade é tudo aquilo que eu designo para o sujeito. Aí eu posso formar uma frase assim: o animal feroz mora na savana, ou mora na floresta, ou mora no Pantanal. Qual é o sujeito? Foi o animal. E como é que é esse animal? Ele é um feroz, ele é bonito, ele é violento, ele é forte. Ou o pássaro canta, o passarinho tem um canto bonito todas as manhãs. Assim. O bonito é a qualidade que eu dou para o passarinho. Né?
Mais algum exemplo de adjetivo? De casa, casa velha, casa bonita, casa arrumada, né? Pessoas gentis, pessoas boas, pessoas más. São qualidades que eu dou. Alguma pergunta sobre adjetivo? Não. Tá. Voltamos lá nos verbos, então, né? Que é a grande discussão dos verbos. Verbos realmente é uma grande discussão. Porque usar um verbo mal colocado fica feio para a frase, para o texto, para a expressão. No falar, a gente não nota, mas no escrever ele faz toda a diferença e conta pontos, né? Para te conjugar um verbo, nós precisamos saber alguns pronomes, tá? Nós temos 3 pronomes singulares, 3 pronomes no plural. No singular eu tenho eu, tu e ele. Tá? No plural eu tenho nós, vós e eles. Então, o primeiro do singular com o primeiro do plural, segundo do singular com o segundo do plural, terceiro do singular com o terceiro do plural. Então, eu, nós. Eu. Agora estamos todos juntos, somos nós. Tu, quando está sozinho. Vós, quando é um outro e eu não estou junto. Vós. Né? Ele, uma terceira pessoa. Quando é mais de um, eles. Tá? Então, primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Eu, tu, ele. São 3 pessoas. Eu, tu, ele. Tá? Seria o mais distante. Eu, tu e ele. E se eu, tu e ele formamos nós. Agora, o tu e o ele formam o vós. E o grupo de vós formam eles. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles. Isso é fácil, né? Isso é só já está gravado na mente da gente. É do dia a dia, é corriqueiro. O que é mais... o que é diferente para a gente no dia a dia é o vós. O vós é muito uma linguagem da Bíblia, é uma linguagem de documentos formais, né? Cartas que vão para presidentes, que vão para eminências, como o Papa, ou religiosos, ou então como eles falam com a gente, é vós que sois, né? Então, não é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. A gente desvia do vós para não errar. Em algumas gramáticas, a gente até acrescenta ali do lado do ele, ali, a gente poderia acrescentar o você e o vocês, né? Porque realmente o vós a gente usa pouquíssimos casos, assim, no dia a dia. Eu acho que nenhum vocês vão encontrar, só mais na Bíblia mesmo. Mas, enfim, daí a conjugação fica um pouco mais simplificada também, né? Porque realmente a gente tem dificuldade nessa segunda pessoa, tanto a do singular quanto a do plural, de conjugar dessa maneira que é gramaticalmente correta. Até a segunda do plural, ela é crucial para conjugar ela, né? Tem que estar prestando muita atenção nela. Bom, nós temos algumas terminações, os verbos têm terminações, né? Que se chama infinitivo do verbo. Então, as que terminam em ar, terminam em er, ou er, ir, or ou or, né? Ar, er, ir, or. Né? Eu não achei na língua portuguesa nenhum verbo que termine em ur. Até achei em algumas gramáticas não consideram o ur como uma terminação verbal, né? Então nós temos 4, na verdade, não 5. Ar, er, ir, or. Só que o ar e o er e o or pode ser ir ou or, né? Dependendo da palavra. Daí no ar a gente tem cantar, jantar, passear, falar, caminhar, tocar. Isso, tudo que termina em ar, A e R, é da primeira conjugação. Segundo é... Isso, comer, absorver, ceder, conter, moer, beber. Isso, tudo que terminar em er, da segunda conjugação. E essas duas são as conjugações mais, que a gente chama de conjugações mais produtivas da língua, né? Quase sempre quando tiver novas palavras, a gente vai usar ar ou er para
digamos, criar um verbo novo, assim, porque são as conjugações que a gente está mais acostumado a fazer, que a gente mais ouve, assim, vocês vão perceber com o tempo, né, que essas são as mais comuns. Sim. E depois com ir, eu botei embaixo, pedir, fluir, correr, engolir, isso. Terminou em ir, é terceira conjugação. E o or, por, supor, repor, compor. Tá? Então, terminou em OR, é da quarta conjugação. Mas isso é quando o verbo está no infinitivo, né? Por exemplo, eu falei. Qual é o infinitivo do falei? É falar, né? Verbo da primeira conjugação. Aí daí a gente faz todo um caminho inverso. A gente dá a frase, nós caminhamos o dia todo. Esse caminhamos faz parte de qual conjugação? Ah, caminhamos é do verbo caminhar. A é a primeira conjugação. É todo um caminho inverso do verbo. Primeiro tem que aprender a ir, depois aprender a voltar. Depois eu botei, são 10 tempos de conjugação verbal. A gente não tem necessidade da gente saber todos, né? Nesse momento. A gente precisa saber as conjugações básicas também para não se perder. Porque ninguém vai sair conjugando o verbo 24 horas por dia. Né? A gente vai usando ele de uma forma diária, de uma forma correta, sem se preocupar. Ó, eu vou, tu vai lá e tu usa comprar banana no futuro do presente, não é assim? Tu vai falar, né? Compre, vai comprar, comprarei, coisas assim. Não fica designando o tempo verbal, tu simplesmente fala. E aí tem que saber como fala para falar correto, né? Que nem o colega falou. Se existe uma norma, se existe uma normativa dentro de verbos, ela tem que ser respeitada, né? Então a gente tem que falar corretamente. Por exemplo, o verbo cantar. Então, eu canto. Tu cantas. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós Tá? Eu cantamos. canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Cantais, eles cantam. Tá? Então, esse é o presente. É agora. O presente é o que está acontecendo agora. Como é que eu conjugo o verbo cantar? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu canto no coral. Tu cantas bem. Ele canta mais alto. Nós cantamos uniformes. Vós cantais hinos. Eles cantam bem alto. A gente forma frases conforme a pessoa, conforme o pronome que eu expliquei para vocês, né? Que são 3 pronomes de singular, 3 pronomes do plural. Alguma coisa, Kathleen, para acrescentar? Que agora eles vão ter que falar. Quem de vocês quer conjugar para gente o verbo falar? É um de vocês que vai ter que fazer. Vai ter que falar. Falo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vocês falais, eles falam. Muito bem. Eu falo, tu falas, com S no final, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Eles falam. Os colegas concordam? Claro, né? Concordam? Então tá ótimo, maravilha. Bom, daí a Kathleen vai colocando lá do ladinho também. Agora, outro para conjugar o verbo beber. Quem se arrisca? Alguém que não falou ainda? Eu mesmo, Maria. Então vai. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Parabéns, correto. Os colegas concordam? Os colegas concordam, tá correto? Perfeito. Isso, tá perfeito. Muito bem. E agora, alguém, um outro aí, para
falar o verbo comer. Vamos, gente. Comer é a mesma coisa, quase igual beber. Quem se arrisca? Eu. É só abrir o microfone. Ah, então tá, vai. Eu como. Tu comes. Ele come. Isso. Nós comemos. Vós Isso. comeis. Eles comem. Isso. Muito bem. Parabéns também. Bem certinho também. Bem correto. Meus alunos são demais. Conjugando verbo e tudo, isso é muito bom. Agora outro para conjugar o verbo pedir. Uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que o pessoal já sabe também, é que na terceira pessoa e na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, é eles, né? Ele, eles, mas pode ser também elas ou eles, né? Ela ou elas, né? Elas. A gente esqueceu de colocar, mas é importante agora. Não, desculpa. Ele contou, ela cantou. Eles cantaram, elas cantaram, tá certo? No português, quando a gente vai falar de mais de uma pessoa, assim, de gênero, por exemplo, tem uma mulher e um homem, a gente fala eles, né? A gente usa, assim, para falar no plural, a gente usa o masculino para generalizar, assim, por exemplo, tem uma turma com 15 pessoas e 2 são mulheres e 13 são homens, aí a gente fala eles, a gente fala alunos, a gente fala sempre no masculino, mas a gente às vezes pode estar se referindo a alguma mulher que está ali no meio, né? Mas só para lembrar, então, que é eu, tu, ele, ou ela, e nós, vós, eles, ou elas. Ou elas, esqueci, como pode dizer isso em português? Quando tem, exemplo, 5 mulheres e um homem, a frase deveria em masculino. Como posso dizer isso? É que eu não... Fala, pode falar. Exemplo, em francês, a regra diz le masculin emporte sur le féminin. O masculino... não sei como dizer isso em português. Mas é a mesma coisa, é isso aí, o masculino acaba sendo o geral, se sobrepõe. Assim, né? A gente sobrepõe, tá. exatamente. Irmão, então, por exemplo, se tu vai dizer ele se assim, sobrepõe. para essas alunas, por exemplo, tem 4 alunas, daí tem um aluno, e eu vou chegar na aula e vou dizer boa noite, alunos. Mesmo que a maioria seja mulher, eu vou dizer boa noite, alunos. Hoje em dia, que a gente fala muito sobre feminismo, essas discussões estão todas sendo feitas lá na faculdade de letras, a gente fala muito sobre... Tem pessoas que não se importam, por exemplo, homens que não vão se importar se a gente falasse no feminino, né? Se ele dissesse boa noite, alunas, e daí tem um aluno, ele poderia não se importar com isso. Mas a regra e o comum, assim, é a gente falar no masculino mesmo. Por exemplo, se fala boa noite a todos. Boa noite a todos. Mas tem pessoa que chega a falar boa noite a todos, todas. E todas. Todos e todas. Se mulher feminismo não fica bravo. Exatamente. Não fica. As gurias às vezes falam primeiro, mulheres, por exemplo, boa noite a todas e todos. Tem isso também. Mas alguma vez não concordo, porque a regra já diz o que podemos fazer. Eu não preciso dizer boa tarde todos e todas. Preciso dizer isso? Não, precisa só dizer todos mesmo, né? Irmão, francês também é a mesma coisa. Falar assim, bonsoir, madame et monsieur. Bonsoir, madame et monsieur. Mas poderia dizer só bonsoir, monsieur, porque vai dizer geral. Não vou dizer bonsoir, monsieur, porque se falar monsieur vai cumprimentar só homens. Por isso, bonsoir, madame et monsieur. Mesma coisa que eu deveria falar boa noite todas e todos. Tu tens razão. Uma dica para aprender francês. Todas palavras que terminar com D, dade, como universidade, faculdade, todos, só tirar dade e colocar TE.
Sim, sim. Isso é muito mais fácil. É verdade. Unidade do MT. Exemplo. Olha, interessante. Exemplo Exemplo, dificuldade é dificuldade. Dificulté. T-E em Isso é uma francês, dica. português é D-E. Realidade é realidade. Realidade. Essas são as coisas que a gente tem em comum, porque a gente é tudo da origem latina, né? Tanto o francês quanto o português acabam bebendo dessa mesma fonte aí das palavras latinas. Tem muita palavra parecida. Regularidade. Publicidade. Yes. Possibilidade. Misturou o yes ali no meio. Qualidade. Qualité. Somos todos poliglotas aqui, né? Somos todos poliglotas. Que legal, adoro essas discussões. São muito boas essas discussões. Inglês, aprende muito. Ô Maria. Oi. A diferença entre francês e português na palavra qualidade, em francês não diz qualité, qualité. Qualité. Tem aquele nosso 14 ou 14. Lembram dessa discussão também? É parecido um pouco, porque lá a gente... Aqui também a gente não falaria 14, quase não fala, né? A gente geralmente fala 14. 14 como qualité. Qualité. Ai, adoro essas discussões. Como a gente aprende com elas e como desenvolve. Vamos pro verbo pedir. É uma troca. Você uma troca, é uma troca. Isso é muito bom. Assinar alguma coisa também, né? Isso, é muito, claro, sempre. Isso é muito bom, da questão do ele e ela, eles e elas, né? Antes era uma questão de colocar na frase. Ela comprou, ou ele comprou, dá na mesma coisa, né? Mas aí se refere à questão do sujeito, ser masculino ou ser feminino, né? Mas a supremacia sempre foi para o substantivo masculino. Então, a criação, né? São animais, plantas e homens, né? Não se generaliza tudo, né? Então, se eu chegar num evento e disser boa noite a todos, tá certo? Não precisa dizer boa noite a todos e a todas. A gente diz por uma questão de gênero agora, né? Uma discussão de feminismo, machismo, aquela coisa toda. A gente usa muito isso para agradar o público, mas não que seja normativo isso, né? Licença, Maria. Alguém se arrisca no verbo... Fala? Também aí tem uma questão. Se tu fala, por exemplo, boa noite a todas, tu pode falar também só isso aí, porque tu pode estar te referindo a todas as pessoas que estão aqui presentes. Ou a todos. Sim, com certeza. A todos os presentes, ou a todos os seres humanos. Todas as pessoas. Aí tem muita... isso eu acho que não deveria existir essa tanta discussão sobre o feminino, porque geralmente, por exemplo, se tu está em um evento que é televisado e tal, ou que às vezes tem tempo, e tu não precisa estar todas as vezes que tu vai falar especificando a questão do gênero, para tu não cair em uma questão feminista, porque aí já tu está pressionado se tem uma televisão que é o tempo de dinheiro e coisas assim. E também quando as pessoas falam desse jeito, todas, mas aí tu deveria terminar a frase, as mulheres ou os homens, e aí vai te atrapalhar muito mais. Com certeza. É uma discussão muito produtiva essa, porque até esses dias eu abri uma notícia dizendo que no Japão, os comissários de bordo, as pessoas ali da equipe do avião, começaram a dar boa noite, cumprimentar, usando algum tipo de chamativo, assim, um tipo de palavra que também não queria dizer nem masculino nem feminino, sabe? Eles adotaram uma linguagem mais neutra, assim, justamente para não cair nesse tipo de problema. Então, é uma coisa que eu acho que está acontecendo em todas as línguas, assim, de repensar, né, sobre o uso dela. Eu acho o mais importante é a ação que faz a pessoa.
Eu também acho. Mais do que a linguagem, né? Mais importante é o jeito que a gente olha para o outro, o jeito que a gente respeita, né? Como tu vai agir numa situação ou no meio de algo que aconteça. Mas por tu falar de um jeito vão te criticar ou não, eu acho isso muito... não sei... É muito problemático. Toda hora tu tem, imagina, tu tem que estar cuidando de tua fala cada 2 segundos para tu não cair nisso. O mais importante é como tu como pessoa, no teu dia a dia, tipo, tu trabalha com mulheres, como que tu é com elas, não permitir a discriminação salarial, coisa que verdadeiramente é um impacto, mas se chega aqui, boa noite a todos, Deus. Não, a gente não faz por discriminar ninguém. É para não interromper ou não falar mais tempo. Sim. Sim, você tem razão. É assim. Concordo com todas as palavras que você falou. A gente não tem necessidade disso, né? Tem necessidade de respeito e consideração. Vai ser bobagem. Bom, olha quem tá lindo me acompanhando na aula, que amor. Linda. Sim. Ó. Alguém se arrisca no verbo pedir? No presente? Não, deixa. Se a gente for escrever o verbo pedir, ele é todo diferente. Mas como é que eu falo o verbo pedir no presente? Eu? Como é que eu falo? Quem vai se arriscar? Não tem ninguém. Eu peço, tá certo? Eu peço. Uhum. Tu pede. Ele tu pedes. Pede. Isso. Nós pedimos. Uhum. Vós pede. Pedis. Eles peçam. Pedem. Olha. Eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Parabéns para quem participou muito bem. Quando a gente vai escrever esse verbo, ele é todo diferente para cada pronome que ele aparece. Eu peço, tu pedes, né? Não mantém a mesma grafia em todo ele. Ele tem verbos assim, que é uma grafia para cada pessoa, porque são verbos irregulares. Mas parabéns. Alguém se arrisca no verbo engolir? Vou tentar. Vai. Eu engulo. Engulo. Tu engoles. Isso. Ele engole. Uhum. Nós engolemos. Engolimos. Uhum. Vós engolis. Engolis. E eles engolem. 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 Engolis e engolem. Parabéns também. Bem certinho. Mas vocês estão muito afiados. Engolir. Tem uma... Fala, engole sapo. Engole sapo. Engole sapo. Lembro dos ditados, dos ditados que eu passei para vocês, das coisas que o brasileiro dizem, eu engolir um sapo. É mais ou menos assim. Engolir sapo quer dizer que está aturando uma coisa que você não quer. E agora no verbo compor, alguém se arrisca? Verbo? Compor. Compor uma música, compor alguma coisa. Compor é criar. Verbo compor. Eu. Não é contigo. Eu componho. Como ficaria o tu? Eu componho. Tu? Componhas. Tu compões. Ele. Compõe. Compõe. Ele compõe. Nós. Compomos. Compomos. Parabéns. Vós. Compões. E eles.
Compõe. 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 Vós compondes. Eles compõem. Vós compondes. Eu coloquei ele no... eu coloquei ele no chat, vocês vão ver que essa é uma palavra que tem bastante acento. Daí depois na aula de acento a gente discute melhor, mas vocês percebem que o som também é um pouco anasalado, né? Compõe, também tem esse somzinho que é o tio Esses verbos nós vamos achar no grupo do WhatsApp? Vamos deixar. Eu coloquei ali o arquivo para vocês baixarem, se quiserem. Ah, tá bom. Obrigado, então. Vamos deixar sim. Vamos passar para a próxima? Vamos ver. Bom, eu acho que não vai dar tempo de todos hoje, mas vamos até onde a gente vai. Vamos construir frases usando sujeito e verbo. Como assim, ó? Com passear. A frase que eu fiz. Nós passeamos de barco no Rio Guaíba. Quem é que se arrisca a fazer uma outra frase no tu, ou no ele, ou no vós, ou no eles? Eu já usei o nós. Quem quer usar algum outro pronome e fazer uma frase com o verbo passear? Eu, Maria. Fala. Eu passeio de barco no Rio Guaíba. Muito bem. Bem certinho. Segunda frase. Só no presente? Hoje é só o presente. Na semana que vem a gente vai para o passado. Ou para o futuro. Vamos ver. Depois eu escolhi o verbo comer. Aí eu coloquei ele. Ele comer. Eu botei no passado. Seria ele come frutas no pomar. Eu botei no passado. Mas vamos usar o presente. Então, ele come frutas no pomar. Quem se arrisca a fazer uma outra frase com outro pronome? No presente. Como disse a frase? Ele come frutas no pomar. Eu quero o verbo comer no presente, pode escolher qualquer outro pronome. Ou eu, ou tu, ou nós, ou eles. Tu começa as frutas no pomo? Ele come frutas no pomar. Eu posso usar, fazer uma outra com qualquer outro. Qual que tu usou? Tu. Tu comes frutas no pomar. Sim. Presente. Tu comes frutas no pomar. Depois eu usei pedir. Eu usei o vós. Oi? Vós pedis uma oração para a saúde do povo. Eu usei o vós no verbo pedir. Quem quer se arriscar em uma frase com outro pronome? Nós pedimos. Muito bem, continua. Nós pedimos uma oração para a saúde do povo. Só trocar ali, né? Depois o verbo pôr. Eu ponho a roupa no varal. Quem se arrisca a fazer uma outra? Com qualquer outro pronome? Tu pões a roupa no varal. Muito bem, tu pões a roupa no varal. Depois eu coloquei uma poesia, tá? Um versinho, pra gente ver os verbos ali. Então, é assim, quando sozinho, sofro. Quando gente, finjo. Se amado, fujo. Amante, disfarço. Permanecendo inquieto, calado, penso. Pensando, calo. Tocado, recuo. Tocando, tremo. Vencedor, desinteresso. Vencido, odeio. Quase morto, vivo assustado. Quase vivo, morro de medo. Da coleção Diário de uma Paixão. O nome dessa poesia é Biografia. Mas eu coloquei ela ali só para a gente destacar o que são verbos ali. Quais são as ações, quais são os verbos, né? Então, quando sozinho sofro, o verbo é? Quarta-feira. Sofro. Isso. Com gente, qual é o verbo? Com gente, finge, qual é o verbo?
Finjo. Se amado, fujo. Qual é o verbo? Fujo. Fujo. Amante, disfarço. Qual é o verbo? Disfarço. Disfarço. Permanecendo inquieto. Qual é o verbo? Inquieto. Maria. Não, permanecer. Oi. Não. Que quer dizer Fala. disfarço? Disfarço quer dizer que... como é que eu vou te explicar disfarçar? Disfarçar é você tapear, esconder. Sabe? Escondo. É a mesma coisa que esconder. Disfarce é um sinônimo também de fantasia. Por exemplo, se tu não quer ser reconhecido na rua, tu pode colocar, sei lá, um óculos ou uma peruca ou mudar de aparência e vai estar disfarçado, gente. Tá, entendi. Mas disfarçar pode ser tanto de se disfarçar, como pode ser de disfarçar, tentar esconder uma coisa. Por exemplo, eu quero disfarçar meus sentimentos, disfarçar que eu tô triste pra, sei lá, pra alguém não perceber, também dá pra usar dessa maneira. E nessa poesia ele é de esconder, né? Permanecendo inquieto, então o verbo é permanecendo. Calado, penso. Qual é o verbo? É penso. Os dois são verbos. Calado, do verbo calar, penso, do verbo pensar. E pensando, calo. Pensando. Pensando e calo também. Tocado, recuo. Não sei o que é recuo. Recuo é voltar atrás. Recuar é voltar atrás. Obrigado. Nada. Os dois também são. Tocando, tremo, também os dois são verbos. Vencedor, desinteresso. Aí tem uma que é verbo e outra não. Vencedor e desinteresso. O verbo é? Desinteresso. De verbo desinteressar, perder o interesse. Vencido, odeio. Qual é o verbo? Odeio. Odeio. Quase morto. O verbo? Morto. Né? Morto. Não, os mortos. Vivo, assustado. Assustado. Verbo? Vivo de viver. Vivo de viver. Quase vivo, então vivo, né? Morro de medo, eu morro. Então na próxima ali, eu botei em vermelho, grifei em vermelho alguns verbos, tá? Para vocês verem, só compararem. E aí, tinha deixado para o final, depois desse, uma brincadeira para a gente fazer, mas eu vou fazer isso na quinta-feira que vem, que é sobre o R e os dois R's, tá? O R fraco e o R forte. Rosa, carreta, baralho, barata. Então, para a gente fazer uma discussão entre como usar um R, dois R. Se a gente usa no início de frase, de palavra, se usa no final da palavra, como é que ele fica depois de vogal, como é que ele fica junto com consoante. Então, isso aí a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Que a gente já está nas 9 horas. Se vocês quiserem, esse arquivo está lá no grupo, vocês podem já dar uma espiada, ver o spoiler da aula que vem. Isso. Eu vou vou recolocar ali no grupo e vou dar uma arrumada ali onde estavam aquelas frases da correção que estavam erradas. Depois eu recoloco ele lá. E alguém tem mais alguma colocação para a aula de hoje? Mais uma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo bem por hoje? Tudo. Para mim tá bem certinho. Então, tá bom. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho, porque eu aprendi mais um pouquinho com vocês. Né? E nessa parceria que vai e vem, a gente vai se dando bem. Né? E a gente vai indo e vamos trocando nossas experiências e aprendendo um pouquinho com cada um, né? Então, eu desejo a vocês uma ótima noite, um excelente final de semana. Se cuidem, porque Porto Alegre tem novamente eleições.
E o povo fica birutinha da cabeça. Sabe o que é birutinha da cabeça? Fica doidinho da cabeça. Eles perdem a noção das coisas, saem gritando, dando tapas, quebrando tudo. Ou não, né? Tomaram que é melhor para a cidade ganhar. Isso. Melhor que o melhor para a cidade vença, né? Que a gente precisa de um bom governante. Já que a gente precisa de um que seja bom, então, né? Ou de uma governante. E a nossa aluna quer fazer uma pergunta? Sim. Nossa aluna mais nova. Oi, boa noite. Quer, aluna? Sim. Eu posso participar também? Boa noite, coisas lindas. Tudo bem? Coisas lindas. Tudo bem. Tudo bem. Qual é o nome das filhas de vocês? Meu nome é Mara Bonete. Muito obrigado pela aula. Obrigada também. Oi? E o nome dela, o nome da menina? Maiara. Mariana, que lindo. Maiara. Maiara. Maiara, mais bonito ainda. Mais incomum. Que linda, Maiara. Parabéns pela família, muito linda. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela família, muito linda. Se cuidem, tá? Bom, até quarta. Quarta-feira, então, todo bom. mundo trazendo discussão sobre alimentação para discutir com o professor Odoaldo, tá bom? Isso, vamos falar de comida. Vamos falar de comida, eu amo. Noite. Boa noite, fiquem Boa bem. noite, tchau para vocês. Que bebê não dirige, que dirige não bebê. Aí, não, eu não bebo nem dirijo, tô salva. Tá bom. Oi, tchau, ai, que coisa linda. Tchau, Maiara. Que fofa. Tchau. Que linda que ela é. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Viu que linda? Olha ali que linda. A Maiara. Bonsoir. Tchau. Que lindinho. Tchau, até quarta. Tchau. Tchauzinho. Até quarta-feira. Tá bom. Fiquem bem.